Olá, galerinha! Vamos ao nosso curso de Desenho Técnico do Instituto Federal de Educação e Tecnologia de São Paulo, campus São José dos Campos. Meu nome é professor Yasuda e esse é a primeira aula. Bom, a bibliografia desse curso está aqui nessa página, é o Silvia Manche, e também se refere às referências usadas para montar esse curso todo, os slides, a apresentação e figuras aqui. A gente também utilizou as normas da BNT e a apostila de desenho técnico do Telecurso 2000. Vamos lá. Quais são os objetivos do nosso curso de desenho técnico? É uma disciplina que aborda conhecimentos para fazer desenhos necessários, utilizando geometria, projeções, para transmitir informações. Ela visa propiciar o desenvolvimento da capacidade de concepção de projetos mecânicos que você pode utilizar régua, compasso, lápis, ou seja, desenho manual, e te dá a base para as próximas etapas do curso, que será no semestre que vem e no outro, das ferramentas informatizadas, tá? A partir desse curso você deve conhecer as normas de desenho, vistas e outras projeções que você vai precisar para utilizar nos cursos sequentes e fazer o projeto. Então, as representações gráficas que você precisa conhecer. O conteúdo programático resumido. A gente vai estar vendo as normas da ISO, as convenções, formatos de papel, tipos de caligrafia técnica, o uso da legenda, o dobramento das folhas, tipos de linha, escala de desenho, tá? Você vai aprender através disso a ler e interpretar desenhos técnicos, utilizando as normas da BNT, as projeções, saber distribuir as cotas no desenho para deixá-lo claro, entender e identificar as achuras e fazer cortes e secções de desenho, ou seja, toda a base do desenho técnico vai ser vista nesse curso. Não obrigatoriamente nessa ordem, que a gente vai estar alterando conforme a necessidade do curso e a demanda de vocês, e a ideia é que no final a gente veja tudo isso de uma forma ou de outra, não nessa ordem. Para fazer um curso de desenho, a primeira coisa que vocês precisam, obviamente, é de material de desenho. Aqui no caso, a gente vai precisar do compasso, um lápis, borracha ajuda muito, né? Um par de esquadros de 45, 30 e 60, a régua de 30 centímetros e cuidado. É interessante você sempre manter a sua limpa e a sua mesa e o seu material bem limpos, tá? Manter tudo limpo, por quê? Para evitar manchas no papel. Então, desenhos manchados e sujos, dobrados, errados, amassados, vão ter a nota reduzida. Então, a apresentação do trabalho faz parte da nota. É recomendável também você prender o papel na mesa enquanto você está desenhando com fita adesiva, aquela tipo crepe bem suave, para depois você conseguir tirar sem rasgar a folha, para fixar o desenho e facilitar o seu trabalho, tá bem? E para que serve desenho, afinal das contas? O desenho, assim como a escrita, a fala, a fotografia, filmes, é uma forma de comunicação. Se você tem uma peça complexa na sua mão, um objeto, alguma coisa, para você transferir essa informação para outra pessoa só utilizando da palavra, é muito difícil, tá? Você teria que estar descrevendo uma coisa muito complicada de uma forma muito difícil, você explicar uma coisa. Um simples lápis, uma caneta, para uma pessoa que nunca viu um lápis, uma caneta, você explicar o que é e como fazê-lo só falando é difícil. Se você apresenta para a pessoa uma figura, uma imagem, um desenho, a pessoa entende. É aquela velha frase, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, o desenho é uma forma de comunicação em que você passa seu pensamento para outra pessoa através do desenho. E é interessante do desenho é o seguinte: desde a antiguidade os seres humanos usam o desenho. Aqui tem um hieroglifo egípcio de cerca de 4.000 anos e que representa uma abelha produzindo mel, polinizando uma flor, alguma coisa assim. Aqui você percebe que é uma abelha e uma planta. Você não sabe falar ou não conhece como é que se falava no Egito Antigo há 4.000 anos atrás, e não tem muito conhecimento de como era exatamente o dia a dia daquela cultura. No entanto, você vendo essa figura, você entende que a pessoa estava escrevendo sobre a abelha e polinização, produção de mel. Nota, uma curiosidade, que o hieroglifo não era só um desenho furado numa parede. Olha os detalhes da figura. Você vê as ranhuras das asas, os detalhes do corpo do inseto. Eles realmente desenhavam a figura com o maior cuidado possível, representando aquilo que a pessoa, que ele queria dizer para as pessoas. Provavelmente, um zoólogo moderno, olhando, seria um ornitópodo, que estuda os insetos, olhando essa figura, seria até capaz de identificar que espécie de abelha é essa
que eles estavam trabalhando. Então, com o desenho, você permite você transferir uma ideia para outra pessoa, independente da língua, independente da cultura, independente do tempo. Então, é uma das ferramentas mais flexíveis de comunicação que existe, e isso é interessante a gente poder utilizar. Essa ideia de utilizar o desenho para comunicação vem acompanhando a humanidade desde o início dos tempos. Aqui nós temos um desenho rupestre, feito por homem das cavernas há coisa de 12 mil anos atrás, no norte da Europa, e aqui nós vemos uma manada de animais, provavelmente alces, né? E você vê que dentro de cada um dos animais tem outro animal desenhado, indicando que provavelmente o homem da caverna já tinha noção que esses animais estavam prenhos, eram fêmeas, e como esses animais geralmente se reproduzem no início da primavera, é sinal que esse desenho representava um momento da manada no início de uma primavera, mesmo sem a gente saber a língua ou a cultura de um povo que viveu no norte da Europa há 12 mil anos atrás. Aqui nós temos uma figura da Grécia, tá? Representando duas sereias e um homem. Uma coisa curiosa, né? Aqui alguns peixes, provavelmente uma praia. Uma coisa curiosa sobre as sereias, no livro Odisseia, escrito pelo poeta Homero da Grécia, ele conta a viagem de Ulisses desde a guerra de Troia até o retorno dele para a cidade de Ítaca, que foi bem acidentada essa viagem. Demorou tanto que se ele tivesse dado a volta no mar a pé, tinha chegado mais rápido que de navio. De qualquer maneira, num dado momento dessa odisseia, ele teria que passar por uma região das sereias. Então ele queria escutar o canto das sereias. O que ele fez? Ele pediu para os argonautas, que é a tripulação da nave Argos, amarrassem firmemente ele no mastro do navio, e todos os tripulantes, os demais tripulantes, deveriam cobrir os ouvidos com cera para não escutar ruído algum, e remariam com mais força possível para passar rápido pela região das sereias. E durante esse período, não importa o que ele fizesse ou ordenasse, ninguém deveria desamarrá-lo da árvore, do tronco, do mastro do navio, e nem tirar a cera do ouvido. Após essa experiência, o pessoal perguntou para ele o que ele ouviu. Segundo a descrição dele, o canto das sereias, na verdade, faz com que a pessoa acredite que uma pessoa que ela gosta muito, uma irmã, a mãe, esposa ou filha, está na praia gritando pela chegada dele. A pessoa acredita nisso e corre em direção dessa pessoa. Se atira ao mar ou conduz seu navio em direção à praia. O navio, a pessoa bate nas pedras, morre e vira a janta das sereias. Portanto, as sereias originais não tem nada a ver com a pequena sereia da Disney, tá? Elas elas usavam o canto como uma forma de atrair marinheiros para a refeição. Aqui é outra figura, já no século XIX, pessoal da Índia, uma tribo da Índia mostrando um casal com as roupas típicas da região. E é curioso ver que a figura aqui consta de um arquivo do Império Britânico, né? Que retratava as diferentes culturas que compunham o Império Britânico naquela época. Curiosidade é que a rainha que governava a Inglaterra naquela época era a rainha Elizabeth, a mãe da atual rainha Elizabeth. Aqui temos uma outra aplicação de desenho, como uma forma de criação, ou seja, um escritor, alguns anos atrás, disse que uma das maneiras mais intensas de você criar alguma coisa, de você forçar a sua mente a trabalhar, é ficar olhando uma folha em branco. O nosso cérebro detesta o vazio. Quando você tem uma folha em branco e fica olhando para ela, um momento ou outro, o seu cérebro vai procurar utilizar aquela folha para criar alguma solução. Se você está procurando aqui no caso desse cientista, ele estava procurando criar um helicóptero para transportar containers. Ele começou então a rabiscar algumas ideias, começou com a ideia de um veículo que seria uma versão gigante de um drone, com 4 hélices. Depois ele até chegou a desenhar de cima e de lado. Depois ele mudou de ideia, criou com 2 hélices só, lateral, e depois detalhou mais, e pensou na maneira que esse veículo transportaria ou içaria os containers. Aqui ele começou com uma ideia, depois ele aperfeiçoou, já numa etapa seguinte. Aqui ele já desistiu de vez da ideia de drone, passou a usar um tilt rotor. A cabine de comando, com uma visão bem ampla, já começou a pensar no trem de pouso e a maneira de colocar o container. Daí ele começou a detalhar o dispositivo de apoio, né, os trem de pouso do helicóptero, que seriam retraídos e abertos, né,
quando ele pousava e quando ele decolava. Então ele foi desenvolvendo a ideia através do papel. Então essa é uma maneira de você criar coisas também. Então o desenho como forma de criação, você criar o desenho. Afinal de contas é mais fácil apagar uma linha do que derrubar uma parede. No contexto do nosso curso de mecânico, como o desenho se insere no todo do curso? Você vai estar estudando ciências dos materiais, resistência dos materiais, física, a parte de estudo de forças, vetores, vai estudar processo de fabricação, soldagem, usinagem e outros processos. E com esse conhecimento, vai permitir você determinar o formato e as dimensões das peças para o que você deseja para fazer um dispositivo mecânico. Com esse conhecimento, você gera o desenho, seja ele no papel ou através de recursos informatizados. E com esse conhecimento, utilizando também os processos de fabricação, como CAM e outras coisas, você vai conseguir elaborar e construir um produto. Ou seja, você parte desde a concepção do produto até o produto final, utilizando os conhecimentos que você vai ter nesse curso. O desenho é o que junta todos as outras matérias e determina exatamente aquilo que você precisa criar. Aqui está um exemplo, né, do livro do telecurso segundo grau, que nós temos aqui um pequeno pino. Tá? Esse pino, olhando essa figura, você consegue saber que o comprimento total do pino é 64 milímetros. Desse ponto, dessa ressalto, até a cabeça são 46 milímetros. Aqui tem um ressalto de diâmetro 8 e altura 2 milímetros, e aqui um ressalto de diâmetro 6 com altura de 4. A cabeça tem 12 milímetros de altura, com um chanfro de 2 milímetros com ângulo de 45 graus. O diâmetro da cabeça é 15 milímetros. Na cabeça tem um furo passante de diâmetro 6 milímetros, e o centro do furo e o alto da cabeça está a uma altura de 6 milímetros. A parte interna do furo tem uma precisão, um acabamento N12. Ou seja, com essa figura aqui é possível, a grosso modo, fabricar esse pino. Já dá para perceber também que ele é de aço, tá? Aqui está a indicação de aço. Então, você sabe que esse pino é de aço, e se você entregar isso na mão de um torneiro mecânico, um operador de torno, ele vai conseguir fabricar. Interessante, com essa mesma figura, você pode utilizar esse desenho, essa peça vai ser fabricada aqui no Brasil, na Alemanha, no Japão, na China, em qualquer lugar. Independente do idioma do operador, isso daqui já dá informações suficientes para a pessoa fabricar a peça. É toda a informação que precisa. Óbvio que você pode trabalhar também questões de tratamento térmico, acabamento, pintura e outras coisas mais que você pode acrescentar aqui na legenda. Mas a grosso modo, aqui já tem a informação necessária. Isso daqui, aqui tem uma rosca M10 também. Isso daqui é uma forma de comunicação. E como toda forma de comunicação, existem suas regras de comunicação. Como na língua portuguesa existem as regras da gramática, no desenho técnico tem suas normas também. As normas do desenho técnico são estabelecidas pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que determina vários aspectos do desenho. O primeiro aspecto que nós vamos ver é o mais básico possível, que é a folha de papel em cima do qual você vai desenhar. E a coisa mais básica num desenho é o papel. Bom, as folhas de papel que nós podemos usar pode trabalhar na versão horizontal, tá? Ou vertical, que seria a versão retrato, paisagem ou retrato, como o pessoal fala hoje em dia, mas é colocar a folha nessa posição horizontal ou na vertical, conforme o tipo de desenho que você vai fazer. Se a sua peça é mais larga do que alta, você usa na horizontal. Se ela é mais alta do que larga, você usa na vertical, tá? As folhas no Brasil também tem padrão de tamanho. Aqui o padrão que vocês conhecem mais é o formato A4, né, que é aquela folha sulfite que vocês compram facilmente em qualquer lugar, que usa para impressora, para imprimir trabalhos. Se você pegar uma folha A4 e dobrar, você tem a folha A3, tá? Que é aquela folha grande de almaço. Ela é exatamente A4 multiplicada por 2. Dobrando uma A3, você tem a A2. Dobrando a A2, você tem a A1. E dobrando a A1, você tem a A0. A A0 é muito utilizada em indústria que produz peças mecânicas grandes. Aviões, caminhões, automóveis, coisas grandes. O resultado é uma folha difícil de manusear. A A5 e a A6, geralmente você vai encontrar muito para cadernos e blocos de anotação, ok? A A3 a gente usa também bastante para alguns desenhos, tabelas, gráficos, coisas de escritório. Uma vez que você tem um desenho, esse desenho é grande, temos que pensar também como utilizar essa folha, como é que ela é distribuída. A folha de desenho, no desenho técnico, ela tem uma margem,
tá? Essa margem se destina a evitar que o papel se gaste, né? Se você riscar ou acabar ou manchar as bordas do papel, o desenho fica protegido. Então tem uma borda de limite. Então toda folha de desenho técnico tem um limite. Ela tem uma legenda que identifica o desenho, identifica quem desenhou, quando desenhou, qual a revisão que está o desenho, a empresa a qual pertence o desenho, várias informações. A folha também tem um espaço à direita ou na parte inferior, quando necessário, para você fazer anotações. Por exemplo, se vai ter pintura, se a peça vai ter tratamento térmico, tudo mais. Aqui tem qual a explicação, que peça aquela, onde ela vai, que tipo de produto ela é utilizado, quais as revisões aquela peça já sofreu, qual o material e tudo mais que você precisa de informar. Se caso for a montagem também, você pode falar sobre torques, apertos, parafusos e tudo mais que precisam ser indicados naquele desenho. Então você pode usar esse espaço aqui como legenda para você colocar informações, tá? A folha de papel A0, como eu ia dizer, é uma folha muito grande. Se você colocar ela em cima de uma mesa, você não consegue segurar ela na mão. Você tem que jogar ela em cima de uma mesa, abrir para poder ver ela toda. Ela é muito grande. E qual é o problema da folha? Você precisa arquivar os papéis de maneira a preservar o desenho, porque o desenho é uma forma também de preservar o conhecimento da empresa. Então as folhas técnicas têm um padrão de dobra. O objetivo dessas dobras, primeiro, é preservar o desenho, ter um padrão de maneira que qualquer pessoa consiga, que conheça as normas, consiga desdobrar e dobrar a folha sem danificá-la, e, acima de tudo, que as folhas, uma vez dobradas, possam caber numa pasta formato A4 e a legenda fique visível para o leitor, de maneira que fique fácil a pessoa arquivar os documentos e esse documento ser encontrado. Então, a folha primeiro tem uma dobra aqui, que abre espaço para você os dois furos aqui que vai prender na pasta, e esse pedaço aqui depois não fica atrapalhando em cima dos furos. Então você dobra essa parte aqui primeiro, a mais 65, dobra nessas distâncias aqui a folha toda, depois você dobra ela aqui e ela aqui, de maneira que a legenda fique por cima, formando esse desenho aqui, ó. Essa parte dobra numa direção, essa na outra, para baixo e para cima, e a legenda fica para cima e ela fica toda no formato A0. Na hora de desdobrar, faz tudo isso daí e você coloca ela em cima de uma mesa. A mesma coisa para o formato A1, só que tem esse nota que ele tem uma dobra a menos, né, na lateral, porque a folha é metade, então ela tem menos dobras, é exatamente metade dessa daqui, tá? Na sequência, A3, A2 e A3, que você dobra nessas dimensões aqui. Se você pegar uma folha 3 e fazer isso, você vai descobrir que ela cabe direitinho numa pasta A4 e ela fica parecendo uma folha A4. E a nossa A4. Essa folha aqui eu vou deixar no site para vocês, é a folha padrão do nosso curso. Todos os trabalhos e desenhos feitos nesse curso devem ser feitos em cima dessa folha, é uma folha bem simplificada. Ela tem só o título do desenho, o seu nome, o seu prontuário, a nota que eu vou colocar, o número do desenho, né, que é o número do trabalho que eu vou fazer, e o número da disciplina que a gente vai estar do seu curso. Cuidado, todo desenho é feito nessa folha aqui. Então, dica, já pega esse formato que vai estar em PDF, imprime já várias folhas e usa. Não fica perdendo tempo querendo desenhar isso à mão, que a gente não vai ter tanto tempo assim. Então já deixa um pacotinho dessas folhas na sua bolsa, sem amassar, sem sujar, sem rabiscar, para a gente utilizar no curso, tá ok? Então, de agora em diante, todo o trabalho entregue é nesse padrão de folha, hein? Vamos falar um pouquinho da caligrafia técnica. Vamos imaginar que você trabalha numa empresa de usinagem e fabrica peças aeronáuticas ou espaciais, que são geralmente peças muito caras. E você tem uma caligrafia digna de um médico. O que acontece? Se você escreve com a sua caligrafia um desenho técnico, uma especificação, alguma coisa, e manda para a produção, e o operador entende aquilo que você escreveu do jeito dele e aquilo que ele entendeu não é o que você queria escrever, o que acontece? Provavelmente a peça que vai ser feita poderá ser perdida. Algumas peças de aplicação aeronáutica espacial usinadas custam o preço de um automóvel. Então, você, por causa da sua caligrafia, pode fazer com que a sua empresa perca o valor de um automóvel num minuto ou dois. Com certeza não vai ser um dia bom para você e nem para seu chefe. Então é importante que você se estabeleça, isso tem uma norma só para isso, que é a norma NBR 8402, que determina a forma que a caligrafia tem que ter no desenho. Tá? Aqui está o modelo da caligrafia, a norma determina a altura das linhas, a distância entre as palavras, a distância entre as letras, a altura da letra, o formato da letra, a espessura da linha, tudo é determinado por essa norma.
Claro que a gente não vai exigir isso aqui de vocês a nível manual. No CAD você vai conseguir fazer isso bem. E existem também gabaritos próprios para esse tipo de caligrafia. De qualquer maneira, a gente vai treinar. Aqui está a tabela dos tamanhos diferentes de proposição de letras, né? Aqui vai estar para vocês um modelo da caligrafia técnica, tá? Como a gente vai poder treinar, que a gente deve escrever nesse curso, nos desenhos que vocês vão estar fazendo, com a caligrafia mais próxima possível da caligrafia padrão. Ou seja, você não pode usar a sua caligrafia normal. Tudo na folha de desenho, seu nome, seu prontuário, as cotas do desenho, o nome do desenho, tudo tem que ser em caligrafia técnica. Então, a gente vai fazer um exercício assim. Aqui tem um gabaritinho, tá? São 5 linhas, a linha do meio está aparecendo aqui, que mostra como essas letras têm que ser escritas. Você deve copiar com o maior cuidado possível, usando esse mesmo formato, essas linhas. Então aqui você teria, por exemplo, no desenho nosso, a primeira, segunda, terceira e quarta linha de cima cabem todas as maiúsculas. A linha de baixo não aparece. Nas minúsculas, a parte principal das figuras cabe nas duas linhas do meio. Mas a linha de baixo só é utilizada pelas letras mais baixas, como G, J, P e Q. E a linha de cima pelas letras mais altas, B, D, F, H, K, L e T, tá? Os símbolos usam as 4 de cima, assim como os números e os logaritmos românicos. Aqui está o mesmo as letras sem o gabarito, para vocês verem como fica, né? E aqui os itálicos. Aqui no curso a gente não vai usar muito a letra itálica não, mas é interessante vocês saberem que existe. Como é que é a diferença entre a itálica e a letra comum? Aqui tem um ângulo de 30 graus, então todas as linhas que aqui são retas, aqui você tem que inclinar elas usando os quadros de 30 graus para a direita. Tá? E aqui, então, vamos ao nosso exercício, a nossa primeira atividade. Você vai pegar a nossa folha padrão de desenho e vamos transformar ela numa folha de caligrafia. Você vai pegar, partindo de cima para baixo, fazer uma linha que vai de uma extremidade à outra da margem da folha e vai pular 2 milímetros, traçar outra linha e fazer isso 5 vezes. Na quinta vez, você vai pular 4. Então, você tem 1, 2, 3, 4. A quinta, você pula 4 milímetros. Aí você repete 2, 2, 2, 4, fazendo esse padrão aqui. Com esse padrão, você vai copiar nessa linha primeira, essa imagem. Na segunda linha, esse segundo conjunto aqui, essa imagem. No terceiro, essa daqui. No quarto, essa daqui. E depois repete de novo esse padrão de cima a baixo. Então vocês vão ter uma diversão aí para uma tarde que vai distrair vocês. Guardem essa folha que mais tarde vocês vão escanear essa folha e mandar para mim ou vou entregá-la fisicamente conforme a pandemia correr. Mas de qualquer maneira, a gente vai utilizar essa folha aí já para usar para ajudar vocês na nota, ok? Então você já tem alguma coisa para brincar essa semana e assim nós encerramos a nossa primeira aula. Galerinha,